E depois da Segunda Guerra Mundial, essa região que está aqui pertencia aos palestinos. A região que nós hoje conhecemos como Israel pertencia aos palestinos. Os palestinos é que controlavam aquela região. Eu vou aqui vos mostrar uma imagem de um outro mapa sobre como é que aquela região da Palestina era em 1976. Para vocês verem, vou mostrar aqui o mapa para nós vermos sobre como é que era a Palestina em 1946 até os dias de hoje. Então, reparem que nós temos aqui esse mapa no meu iPad. E os territórios que vocês estão a ver, em cor verde, são territórios da Palestina. Os territórios que vocês estão a ver em cor verde são territórios da Palestina. Os territórios que estão de cor azul são territórios que representam israelitas, de Israel. Então, em 1946, vocês conseguem ver sim, 1946, as partes que vocês estão a ver de verde eram da Palestina. Então, reparem que os palestinianos eram a maioria naquilo que hoje nós chamamos de Israel. Então, os palestinianos eram a maioria quando os britânicos e os países da Europa e os americanos decidiram que o Estado judeu deve ser criado no Oriente Médio. Então, eles decidiram criar esse Estado. E aqui, os territórios que vocês estão a ver de verde eram dos palestinianos. E só esses bocadinhos, vocês estão a ver de azul, era dos judeus. Então, era apenas pouco. A situação foi avançando. Em 1947, os judeus já tinham ocupado uma boa parte. E é bom aqui frisar que essa ocupação não foi pacífica. É uma ocupação que custou muitas vidas, muitos palestinianos perderam a vida, e os judeus tinham o apoio do Reino Unido, dos Estados Unidos da América e de vários países europeus. Então eles tinham o apoio de armas, e naquele momento os países que fazem parte do Oriente Médio, principalmente a Arábia Saudita, não era a potência que nós conhecemos hoje. Eles não tinham todo esse armamento e não tinham descoberto que a Arábia Saudita tinha assim tanto petróleo. Era praticamente um Estado vassalo. E vale frisar que, nesse momento, provavelmente a Arábia Saudita ainda estava nas mãos dos britânicos, porque só nos anos 40 é que os britânicos mesmo saíram lá daquela região. Então, aquela região do Oriente Médio estava nas mãos principalmente dos britânicos e dos franceses. E em 1947, já temos aqui uma boa parte de azul que já estava nas mãos dos judeus. Em 1967, reparem que os judeus já são a maioria. Em apenas 20 anos, os judeus se tornaram a maioria em termos territoriais na região que nós hoje conhecemos como Israel. Então, 1967, eles já são maioria. No entanto, em 2005, reparem que os palestinianos praticamente já não existem. Reparem que em 2005, o mapa de azul é quase todo o território que nós hoje conhecemos como Israel. Hoje, os palestinianos quase não existem nessa região. Se em 2005 estava assim, hoje é bem pior, pessoal. Em 2023 é bem pior. Hoje, os palestinianos quase que não têm território na região que nós hoje conhecemos como Israel. E essa ocupação não foi pacífica. Não foi uma ocupação pacífica. É uma ocupação que custou a vida de milhares ou até milhões de palestinianos. Hoje em dia, os palestinianos, eles vivem um apartheid. Então, aquele apartheid que aconteceu na África do Sul,
que vamos criar um conteúdo a falar sobre isso, um curso a falar sobre isso, sobre a Conferência de Berlim. Vou já aqui adiantar para todos vocês, né? Contem na próxima semana. Vamos já falei isso nas lives anteriores, mas vou já aqui voltar a afirmar. Na próxima semana vamos começar a fazer o lançamento da pré-venda do curso Conferência de Berlim, onde vamos falar sobre a prisão econômica e também espiritual do continente africano. E essa parte espiritual eu já falei que vou convidar uma outra pessoa para vir falar. Estamos em negociações com essa pessoa, mas é alguém que vocês provavelmente já conhecem. Então, para vir aqui para falar sobre a parte espiritual, eu vou pegar mais a parte histórica e econômica, ele virá falar mais a parte espiritual, né? Que é a parte que eu gosto mais de ficar aqui convosco. Eu gosto de fugir essa parte aqui da religião, que aqui é um tema muito mais sensível, mas prontos. Mas tenham em atenção que vamos falar sobre Conferência de Berlim, num curso. Vamos começar a falar sobre isso na próxima semana. Então, também já aqui nota. E vamos falar sobre o apartheid da África do Sul, que foi criado pelos britânicos, os alemães e também os holandeses. O apartheid que aconteceu na África do Sul, que Nelson Mandela lutou tanto, é o mesmo apartheid que os palestinianos sofrem hoje em Israel. Tem zonas na Palestina que eles não podem entrar, que eles não podem andar. Os palestinianos, por causa da influência de Israel, não têm acesso sequer à documentação ou passaporte. Eles não têm um documento próprio. Palestinianos, para viajarem, eles têm que se considerar como judeus ou como israelenses, se eles quiserem sair da terra da Palestina.